3, 2, 1. Olá, amigos e amigas do Blog Calçadão. Hoje é dia 28 de abril de 2020 e essa é mais uma análise da semana do Blog Calçadão. Estou aqui com meu amigo Ricardo de Mendes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, amigos e amigas do blog? Legal. Ricardo, essa semana, não diferente das outras, a gente vai repercutir ainda, infelizmente, a questão da pandemia que assola o Brasil e o mundo. A gente continua com esse assunto até que passe essa crise que está afetando todo mundo, que acho que é o assunto mais importante do momento. Nós estamos agora num momento crucial da doença. Já está passando de 400 mortes por dia e os prefeitos estão começando a ter dificuldade de manter o isolamento social. Queria que você repercutisse um pouco agora, já nesse começo, sobre essa questão e a gente já entrasse já direto nesse assunto com os dados atualizados. Tá, Ricardo? Bom, Paulinho, nós colocamos no resumo escrito, que foi ao ar no dia de ontem, né? Tá me ouvindo, Paulinho? Sim, pode continuar. Então, foi ao ar no dia de ontem, nós colocamos lá vários dados e com links, né? Um desses links vai direto para o site do Opera Mundi, que tem mantido os gráficos do mundo, do Brasil e das regiões do Brasil, né? A respeito dos números de casos confirmados e de mortes do coronavírus. E o gráfico geral de número de contaminados no mundo e número de mortes, ele é ainda um gráfico ascendente. Então, o sinal de alerta, o sinal vermelho, no mundo com relação à epidemia ainda continua aceso. Portanto, a preocupação dos órgãos de saúde, né, os órgãos sanitários, as autoridades, ainda é muito importante essa responsabilidade e continua valendo, Paulo Honório, que na falta de vacina e na falta de um tratamento medicamentoso, ainda está valendo a única alternativa, que é o afastamento social e as medidas de prevenção da contaminação, Paulinho. Ricardo, essas medidas de prevenção, que é o afastamento social, eles têm dado resultado, em certa medida, em alguns lugares mais e outros lugares menos. Na medida que ela tem dado resultado, as pessoas pensam que então pode relaxar, e é justamente o contrário que tem que ser feito, né? Na medida que está dando certo, a gente tem que continuar com essas medidas de isolamento social, de distanciamento, para que cada vez mais essa curva seja mais achatada e possa contaminar menos pessoas e assim não sobrecarregar o sistema de saúde e a gente conseguir atravessar esse deserto com menos problemas possível. No entanto, essa necessidade da economia de reabrir os comércios, que é uma necessidade real, tem pressionado muito o poder público para que isso aconteça. Ontem o prefeito soltou um novo decreto aqui em Ribeirão Preto. Eu queria que você... A abertura de alguns setores do comércio. Com relação a Ribeirão Preto, eu só queria passar, Paulinho, alguns dados. Nós estamos falando aqui questão do mundo, né? E alguns números importantes na manhã de hoje. Como é que se encontra a questão do coronavírus no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo e em Ribeirão Preto? Rapidamente. No mundo, são mais de 3 milhões de contaminados, com até agora 211 mil mortes. Uma porcentagem de morte de 6,9% de letalidade, né, do número de contaminados para o número de mortos. O Brasil tem 67 mil casos confirmados e na manhã de hoje superou a marca de 4.500 mortes. É importante dizer que no dia 1º de abril nós tínhamos 201 mortes, 1º de abril desse mês. E nós estamos agora no dia 28 de abril, superamos 4.500 mortes com uma média de 350, 400 mortes por dia, o que aponta o final do mês de abril com um número superior ou por volta de 5 mil mortes, que é extremamente preocupante. E também um índice de letalidade de 6,8%, que é próximo do mundo. No estado de São Paulo, nós confirmamos agora de manhã 21.700 casos com mais de 1.800 mortes, 1.825 para ser exato, com uma letalidade de 8,2%, ou seja, superior à média nacional e superior à média mundial. Alguns países do mundo, os Estados Unidos superaram, Paulo Honório, 1 milhão de casos confirmados com mais de 56 mil mortes. É hoje o foco mais grave da pandemia. A Espanha, 210 mil casos, 24 mil mortes. A Itália, 200 mil casos, 27 mil mortes. As curvas da Itália e da Espanha estão em declínio.
A França, 128 mil casos, 23 mil mortes. O Reino Unido, 157 mil casos, 21 mil mortes, com curvas ascendentes, assim como dos Estados Unidos. Em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto tem, hoje de manhã, 259 casos confirmados, com 7 mortes. A 7ª morte aconteceu no dia de hoje, foi confirmada no dia de hoje. E o índice de letalidade de 2,4%. Ou seja, Ribeirão Preto tem um número ainda pequeno de casos confirmados. É preciso dizer bem claro que há subnotificação no Brasil e também em Ribeirão Preto, mas em termos de números oficiais, Ribeirão está com poucos casos, apenas 7 mortes, 2,4%. Esses números, Paulinho, ele tem feito com que a pressão sobre o prefeito de certos grupos empresariais tenha ganhado força nos últimos dias, assim como tem ganho força no Brasil devido à política irresponsável e de combate à política de isolamento que é feita pela presidência da República, particularmente pelo presidente da República, né? E isso tem feito com que setores empresariais pressionem prefeitos e governadores no Brasil inteiro. Algumas prefeituras do interior do estado de São Paulo tentaram reabrir a partir da semana passada, algumas foram impedidas pela Justiça, outras foram impedidas pelo decreto estadual que vence agora dia 10 de maio, e Ribeirão Preto não foge ao caso. O prefeito aí fez um comitê, né, de transição e retomada do serviço do setor bancário, do agronegócio, representante da própria prefeitura e representante do comitê de combate à pandemia, que se reuniu, né, no começo, na segunda-feira, no dia de ontem, né? E o prefeito então soltou, Ricardo, Paulinho, um decreto. Ricardo, Na verdade são 3, né? Eu acho que... Oi, pode falar. não, só assim, para você, Ana, só para a gente conversar um pouquinho, antes da gente entrar no decreto propriamente dito, essa comissão que o prefeito fez é uma brincadeira, né? Assim, porque ela vai decidir sobre os trabalhadores e não existe, não tem um único representante do setor dos trabalhadores nessa comissão. É uma comissão formada por empresários, né? Então, assim, isso deixa a gente muito preocupado com o resultado dela. Tanto que a gente, inclusive, quando faz a matéria aqui, a gente faz a pergunta se já está na hora de relaxar o isolamento, mas, na verdade, a gente está fazendo uma crítica antecipada para poder chamar a atenção da prefeitura e dessa mesma comissão de que ela não pode decidir sozinha pela vida dos trabalhadores. Então, por exemplo, os bambambam então vão decidir que o funcionário ele tem que sair de casa para se contaminar na rua, enquanto ele vai começar a lucrar novamente. Então, isso eu acho que é uma sacanagem que foi feito nessa composição dessa comissão, embora depois, com o anúncio do prefeito, o resultado tenha sido um pouco melhor. Mas a gente faz a crítica antes até para poder contribuir para que isso não venha acontecer, essa gravidade que seria soltar o comércio, de forma desenfreada, as pessoas saírem por aí pela rua. Só para você continuar aí agora, eu vou falar só mais isso. O lance de todo mundo usar máscara hoje na rua está levando o pessoal a ter uma falsa impressão de que está todo mundo protegido. Então, eu coloquei a máscara, eu estou protegido, eu posso ir para qualquer lugar. Isso também pode gerar uma confusão e um problema mais sério lá na frente. Então, vou te passar agora para você falar. Antes de retomar, Paulinho, eu queria dizer aqui que o nosso chat já tem a presença da Fernanda, que está falando direto do Reino Unido. Fernanda, uma amiga, está dizendo lá que no Reino Unido, nos últimos em 3 dias, o número de mortes caiu, mas hoje já dobrou de novo. Ou seja, ela está dizendo, é cedo para relaxar. Está falando direto lá do Reino Unido. Grande abraço para a Fernanda. O Edson Fedelino, né, coordenador da CUT aqui. Está me ouvindo, Paulinho? Sim. Paulinho? Ô, Ricardo, nós estamos com um probleminha na conexão. Eu não sei se é aí ou se é aqui. Está dando um delay muito grande. Isso, então. Tá falando da Fernanda, que mandou recado direto do Reino Unido. Edson Fedelino, coordenador da CUT, mandando o seu recado aqui. A Rede PT, valeu, Rede PT está aqui presente. Edson Oliveira, e o pessoal está aqui mandando recado no chat. E eu peço para vocês compartilharem, curtirem aqui a nossa live. Onde eu estava mesmo, Paulinho? Eu estava falando antes do chat, para retomar o decreto, né? É o seguinte, você tem toda a razão e não surpreende, não surpreende. Se a gente lembrar, por exemplo, a época da campanha do prefeito Nogueira, o Nogueira só conversou com essa turma.
Ele só conversou com essa turma desde a época da campanha e só tem conversado com essa turma no governo dele inteiro. O Nogueira não conversa com trabalhadores. Pouco conversa, por exemplo, com o sindicato dos servidores. Aliás, já se recusou a receber o próprio sindicato ao longo do mandato dele. Então, não surpreende, né? Não surpreende. Essa é a feição e o perfil do governo Nogueira. Mas eu acho que o Nogueira ele está sofrendo uma grande pressão, até por conta que ele é apoiado por esses setores, e ele teve uma saída, do ponto de vista dele, próprio prefeito, uma saída inteligente no que diz respeito a essa pressão por abrir e o risco que nós estamos correndo no Brasil de um aumento ainda mais acelerado do número de casos confirmados e do número de mortes. Porque se a gente pensar que só se essa média de 400 mortes por dia, 350, 400 mortes por dia forem mantidas no mês de maio, nós terminaremos o mês de maio, no total, com mais de 15 mil mortes no Brasil. E a tendência, com essas medidas de pressão para se relaxar o isolamento que estão sendo feitas, é preciso colocar, a partir do posicionamento irresponsável vindo do próprio presidente da República, a tendência ela é ruim. Então, como é que eu acho, na minha visão, que o Nogueira acomodou tudo isso? A partir desse comitê que é representado pela elite ribeirão-pretana. Ele fez uma abertura escalonada, né, em 3 datas. 28 de abril, que é o dia de hoje, o próximo dia 11 de maio e o dia 25 de maio. Então serão, na verdade, 3 decretos, Paulinho, cada um observando a reabertura de cada vez mais setores nessas 3 datas. E o que o prefeito aponta, ontem eu ouvi a sua coletiva de imprensa, logo que ele estava falando do primeiro decreto que entra em vigor no dia de hoje, abrindo hospitais, clínicas médicas, laboratórios, setor de segurança privada, alguns setores de alimentação no ramo da entrega, né, do delivery, não pode receber ninguém para se alimentar em bares ou, por exemplo, padarias, supermercados, né? O setor bancário, uma parte está reabrindo hoje, o setor da indústria. Quando ele estava falando desse decreto que começa no dia de hoje, ele já deu um sinal de que os outros decretos, inclusive esse, podem ser revistos a partir do momento em que os números possam mudar para pior. O que eu acho que é um alerta que ele já tem enquanto prefeito, porque há estudos, inclusive estudos da Universidade, da Unesp e outros estudos apontando que o interior do estado de São Paulo é o próximo alvo, haja visto que a cidade de São Paulo, Paulinho, tem batido recorde de casos, recorde de mortes e tem uma letalidade superior à letalidade mundial. Então, a capital paulista está numa situação muito crítica e o interior do estado de São Paulo, que, em tese não, de fato, ao longo desse isolamento, tem feito um isolamento baixo. Ribeirão Preto, por exemplo, nunca passou dos 40% de isolamento e isso é muito preocupante. Então, acho que o prefeito ele faz um decreto para responder, em parte, às pressões que ele está sofrendo dos seus apoiadores, que é o setor empresarial, o setor do agronegócio, o setor bancário, que é a elite ribeirão-pretana, que o apoiou e o apoia, né? Agora, mas ele faz escalonado, já indicando e sinalizando que se os números piorarem, ele pode voltar atrás. Ricardo, foi isso que eu fiz a leitura. Eu também eu concordo com você que foi isso que ele fez. Eu fico imaginando como seria diferente, porque já que ele tem que falar com esse público, ele, ele tem que dar uma resposta não muito agressiva agora, mas eu também tenho a impressão que tudo indica que essas datas colocadas, elas foram colocadas só para dar uma segurada no ânimo aí desses que estão mais afoitos a sair para a rua de forma irresponsável. Tem a impressão que, na medida que as coisas vão acontecendo, isso pode não se concretizar, infelizmente, né? Porque, na medida que aumenta a circulação, o contágio também vai aumentar e a gente está sujeito a ter uma piora agora no mês de maio. Sem contar também uma coisa que eu acho que é justo, embora seja também preocupante, que a cidade de São Paulo, o entorno lá de São Paulo, Santos, está com um problema muito grave e que provavelmente Ribeirão Preto, como tem uma rede hospitalar muito forte, deve acolher essas pessoas que estão sofrendo lá na capital. Então, isso também pode trazer uma sobrecarga aqui para Ribeirão Preto. É isso que está dizendo aqui, por exemplo, Paulinho, no chat, o Edson Fedelino está discutindo aqui. Está me ouvindo? O Edson Fedelino está discutindo aqui no chat exatamente essa posição que você colocou a respeito da possibilidade de Ribeirão Preto atender pacientes de outras regiões do estado.
É importante dizer, Paulo Honório, que nós torcemos muito para que essa pandemia possa se reverter da noite para o dia e que ninguém morra dessa pandemia. Só que, do ponto de vista científico, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista da experiência do que tem acontecido no mundo, aponta uma gravidade para o Brasil, aponta que o Brasil está na iminência de se transformar no novo foco da pandemia. E isso é muito grave, é muito grave. E eu acho que a responsabilidade do poder público, a responsabilidade dos órgãos de saúde pública, ela redobra nesse momento. Nós não podemos ser tão irresponsáveis quanto o presidente da República, que disse há poucos dias assim, vamos liberar e se der errado vai cair no meu colo. A gente já disse isso aqui outras vezes, não é que vai cair no colo dele, vai causar mortes. O colo dele, a gente está pouco se preocupando o que está no colo dele. Ele coloca o que ele quiser no colo dele. O que ele não pode é jogar a vida das pessoas do jeito que está sendo jogado. E o que os números internacionais, a experiência internacional, o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Suécia, o que já aconteceu na Itália e na Espanha, que felizmente estão saindo do pico da crise porque fizeram o isolamento correto, nós não podemos querer para o Brasil. E é preciso dizer de novo, Paulinho, que essa pressão toda que está sendo feita, uma pressão política muito grande do movimento terraplanista e bolsonarista, que faz isso de maneira ideológica, seguindo os ditames daquilo que faz o Trump nos Estados Unidos, daquilo que faz esse movimento de extrema-direita, que parece um comando mundial. De outro ponto, existem setores empresariais e setores dos trabalhadores realmente muito preocupados com a situação econômica e social. Eu passei agora, por exemplo, na Avenida Dom Pedro, que eu fui resolver uma questão, tive que sair de casa, eu passei na Avenida Dom Pedro, tem uma fila na Caixa Econômica, dobrando o quarteirão na Avenida Dom Pedro. Dobrando, tem mais de 300, 400 pessoas ali para pegar, acho que a parcela dos R$600 que está sendo liberada hoje. E está sendo liberada ainda de maneira lenta, não está chegando em todo mundo, existem cerca de 15 a 20 milhões de brasileiros que ainda não conseguiram nem fazer o cadastro, né? Então, o governo foi lento e está sendo lento em atender a classe trabalhadora, em atender o pequeno e médio empresário principalmente, e está sendo muito rápido em atender o setor bancário. Nós vamos repetir um dado que a gente colocou no resumo passado. O governo brasileiro já colocou no setor bancário 1,2 trilhões de reais. E para atender o trabalhador e o pequeno e médio empresário, na ordem de 100 bilhões. Só esse dado já mostra a verdadeira face do governo Bolsonaro, sem colocar o movimento bolsonarista e terraplanista de cunho ideológico que faz o combate ao isolamento de maneira política, para tentar causar um tumulto no país, que é realmente o grande objetivo dessa força política. Ricardo, embora assim, essa situação toda complicada aí, de essa responsabilidade do governo federal, eles começaram a ter maiores problemas agora entre eles mesmos, né? A direita está se fragmentando cada vez mais e algumas verdades do pessoal ligado ao bolsonarismo está começando a ser desmoronadas, né? Tenho visto alguns colegas aí que apostaram e que apostam no Bolsonaro muito decepcionados com ele ultimamente. Isso é importante porque é muito mais importante o cara se autodescobrir do que a gente tentar abrir o olho dele, porque o cara não quer ouvir o outro lado, né? É importante ele perceber o erro e a furada que ele entrou. Muita gente, Ricardo, entrou nessa de bobeira, iludido. Eu tenho vários amigos que são bacanas, gente boa, de coração bom, cara legal tal, que entrou numa furada. E que para poder sair dela, o mais importante é a hora que ele mesmo descobrir que entrou numa furada, porque eu acho que aí a gente consegue dialogar mais sobre isso, do que a gente ficar batendo nele, que ele, você é isso, é aquilo e tal. Então eu tenho a impressão que agora, nesse momento, com essa situação que está acontecendo, os olhos estão começando a ficar mais abertos e ter uma clareza sobre a situação desse governo de morte, né? Um governo incompetente de morte que só pensa na destruição. Um ministro da Saúde que não tem condição nenhuma, né? O cara só pensa em lucro. Isso aqui vai dar mais despesa para mim. O ministro da Educação terrível. O ministro da Fazenda querendo só cortar direitos, né? Ao invés de poder beneficiar a população. E o presidente indo nessa onda de responsabilidade aí. Mas a gente está percebendo que nesse momento está desmoronando essa cadeia aí do governo. Sim, com certeza. A gente falou aqui
na live que a gente fez com a presença do presidente do PT, Jorge Roque, do presidente do PSOL, o João Brás, do professor Antônio Alberto Machado, a gente disse que tínhamos colocado exatamente naquele dia, que foi o dia que o juiz Moro pediu demissão, que a gente quer que ambos explodam. E a gente colocou aqui que esse governo era montado por 4 forças, né, Paulinho? A direita cheirosa, que é representada pelo Dória, que na época se colocou o próprio nome de Bolsodória, nós não podemos nunca esquecer isso, representado pelo movimento bolsonarista e terraplanista, representado pelo movimento lavajatista do Moro e pelo Partido Militar. A crise do coronavírus, esse povo estava todo unido, todos eles estavam unidos e felizes, com algumas brigas aqui ou ali, né? O Rodrigo Maia, que pertence à direita cheirosa, mas todos eles estavam unidos na pauta neoliberal. Todos eles estavam unidos para retirar os direitos dos trabalhadores, para retirar a aposentadoria, para privatizar o patrimônio público como a Embraer, né? Para fazer a reforma administrativa e tirar direitos do servidor público, para privatizar a saúde, para privatizar a educação. Eles estavam todos juntos no mesmo projeto. É preciso dizer isso sempre. Um blog como o nosso, Paulinho, não pode deixar de dizer isso em nenhum minuto. Estavam todos juntos, colados e unidos em torno do projeto neoliberal. Quando chega a crise do coronavírus, a crise desmonta o sistema neoliberal. Desmonta. E essa desmontagem do sistema neoliberal fez com que a direita, todo esse campo da direita, essas 4 forças básicas, entrassem em conflito. E hoje está rachado. Nós vemos aí a direita cheirosa do Dória e do Maia se unindo ao Sérgio Moro, que se desligou do governo Bolsonaro, e o Partido Militar ainda continua dando apoio ao bolsonarismo, que agora procura socorro no Centrão, que sempre aceita ser governo em qualquer governo, não tem problema se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, o Centrão, quando é convidado a assumir cargos, o Centrão vai ocupar os cargos. Então, isso é importante. E nós temos que, desse modo, na nossa visão de esquerda, na nossa visão de mundo que a gente defende aqui, que é anti-neoliberal, nós precisamos colocar essa verdade, dizer que disso tudo o Bolsonaro continua sendo a figura mais perigosa porque a caneta assassina está na mão dele, não está na mão do Moro, apesar do Moro ter responsabilidade, muita responsabilidade. O professor Antônio Alberto listou aqui a lista de crimes. É preciso dizer que o governo Bolsonaro foi eleito com a ajuda fundamental do Sérgio Moro, da Lava Jato e da mídia tradicional, principalmente a Rede Globo, mas hoje a figura mais perigosa continua sendo a do Bolsonaro. Espero que as pessoas cada vez mais acordem para isso, que as pessoas acordem em relação ao Bolsonaro, que o movimento fora Bolsonaro possa crescer e que principalmente a esquerda possa se unir em torno de uma pauta única, de um programa econômico anti-neoliberal que possa chegar e ser conversado com a população, para que a gente possa colocar o Brasil num rumo correto, porque a gente tem dito aqui, com muita responsabilidade, que não haverá possibilidade de enfrentamento real à pandemia, que ainda não chegou nos piores números, infelizmente, e não haverá possibilidade de retomada sem uma guinada completa no modelo econômico, não é? Sem uma guinada, nós vemos aí, por exemplo, agora o Paulo Guedes tentando disputar força com o Partido Militar, o Partido Militar propondo um ridículo chamado Plano Marshall, e o Paulo Guedes tentando salvar as amarras da austeridade fiscal do sistema neoliberal. Com essa gente, Paulinho, o Brasil não vai sair da crise, não vai nem combater a crise e nem sair da crise, principalmente as prefeituras que estão todas quebradas e sem possibilidade de fazer aquilo que tem que fazer, que é fortalecer a saúde, principalmente o SUS, e fortalecer o sistema público e a distribuição de renda. Sem mudança no modelo econômico, não há possibilidade de fazer isso. E quem tem a possibilidade de colocar um projeto econômico anti-neoliberal é a centro-esquerda. A esquerda, os setores de centro, os setores progressistas. Da sua comunicação, sua excelente comunicação. Então é importante que aquilo que a gente estava falando, as pessoas começarem a identificar que entraram numa fria, né, Ricardo? Que entraram numa furada. Queria colocar aqui agora, Ricardo, para a gente poder repercutir num último tema que a gente colocou aqui, no resumo da semana, que é sobre as eleições municipais. Nós não vamos entrar no debate político agora, mas é sobre a questão da possibilidade de adiamento da eleição que está sendo cogitado aí, algumas alternativas. Queria que você comentasse sobre isso. Eu, a princípio, eu ainda acho que, eu não sei se é mais torcida ou se é o que é, mas eu acho que talvez possa ser em outubro ainda, porque normalmente a eleição tem sido muito curta, o fato a eleição de rua ser em torno de 45 dias, então eu torço que dê tempo que seja no período normal e que a gente possa até lá estar, não normal, mas mais ou menos. Só um pequeno adendo a respeito do servidor. O Paulo Guedes é um cara de pau, né? Um grande cara de pau, um banqueiro
milionário, bilionário, que tem parte da sua fortuna fora do Brasil, não é trabalhador, como são os servidores, como são o restante da população que trabalha. Então, o Paulo Guedes é um grande cara de pau. Ele não tem moral alguma para falar sequer sobre o servidor público, né? Então, o servidor público está dando um grande exemplo, não só o servidor da saúde, o servidor da educação, que está enxugando gelo de maneira extraordinária, fazendo das tripas coração para manter as relações educacionais aqui no município, no estado, na rede federal. Os professores estão dando um grande exemplo, fazendo das tripas coração para manter o vínculo com os alunos, para manter a tranquilidade dos alunos diante da irresponsabilidade, por exemplo, do ministro da Educação e do MEC, de manter as datas do Enem e do ENAD de maneira irresponsável, né? Então, parabéns a todos os servidores, os policiais, os bombeiros, né? Todos os funcionários públicos, de maneira geral, estão dando um grande exemplo para o Brasil que nós precisamos valorizar o servidor. Problemas existem, precisam ser corrigidos, principalmente no setor judiciário, no setor militar, que não entrou nas reformas, não entrou na reforma da Previdência. Então, existem ramos do serviço público que precisam sim ser reformados. O setor militar, o setor do judiciário, algumas castas que precisam realmente. Mas o grosso do servidor público são trabalhadores que trabalham todos os dias, recebem pouco, recebem mal, e precisam ser valorizados, e esse cara de pau do Paulo Guedes aí precisa sempre ser rechaçado pelo Bloco Calçadão. Com relação às eleições, Paulinho, eu sou pessimista com relação às eleições em outubro. Eu acho que as eleições tendem a ser adiadas, na minha opinião, ou para dezembro ou para abril do ano que vem. Não acredito que seja unificado em 2022 diante da diferença brutal que existe entre uma eleição estadual e nacional e uma eleição municipal. Não tem nada a ver. Acho que pode ser para dezembro ou para abril. Para abril tem um problema, porque não continuando com os mandatos, quem assume são os juízes de comarca. Então, acho que dezembro é uma data importante, né? Acho fundamental. E esse debate municipal vai ser muito importante. Vai ser um debate muito importante que acho que a gente tem que... A gente deu um tempo na nossa discussão política eleitoral diante da gravidade da crise. Acho muito mais importante o nosso blog trazer esse posicionamento político com relação ao debate da pandemia, que é o que realmente interessa hoje, porque é o debate que tende a salvar vidas. Mas o debate político municipal está presente, né? E vai ser um debate muito importante, um debate de projeto de cidade. Nós colocamos no nosso resumo da semana que várias bombas estão armadas para o próximo prefeito, e se essas bombas caírem no colo do atual prefeito, diante da sua incapacidade administrativa, diante da sua capacidade de diálogo, inclusive com vários setores da cidade, nós estaremos perdidos. Eu coloco lá no final do nosso resumo escrito, bate na madeira para o Nogueira não ser eleito. Não é só bater na madeira, nós precisamos nos organizar e fazer o enfrentamento necessário para dizer que esse projeto que é representado por Nogueira não interessa a Ribeirão Preto. Já não interessava antes da pandemia e interessa muito menos durante a pandemia e no processo de retomada. Eu acho que, assim como o Brasil, um outro projeto de cidade tem que ser discutido e esse debate tem que ser muito aprofundado. Acho que o blog tem que dar e abrir muito espaço para isso. Acho que nós estamos agora com uma capacidade muito grande de melhoria do nosso alcance, da capacidade de trazer convidados, da nossa questão técnica aqui no YouTube, para aprofundar esse debate municipal, que vai ser fundamental. Talvez o debate diante, assim, que a gente coloca, né? Se a gente pegar as prefeituras da Constituição de 88 para cá, tirando aí uma prefeitura que seja o primeiro governo do PT lá no começo dos anos 90 e um ou outro que teve alguma coisa importante, o restante foi tudo mais do mesmo, tudo governos neoliberais que não valorizam o servidor público, não valorizam a distribuição de renda, não valorizam o desenvolvimento regional, a mobilidade urbana, a questão da democracia da cidade, tudo isso vai ter que ser colocado e eu acho que vai ser uma eleição das mais importantes, a mais importante do século, com certeza. Com certeza a mais importante eleição do século, e eu acho que o Bloco do Calçadão tem que estar preparado para debater profundamente a eleição municipal, que vai ser uma eleição que vai jogar com o nosso futuro, Paulinho. Legal, legal. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal que acompanhou. Ricardo, eu não estou conseguindo pegar aqui por agora o nome de quem participou aí da conversa, do chat. Queria que você lesse depois o nome de todo mundo. Mas antes de encerrar e passar para você, dizer que no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente está preparando aí uma super programação para o blog Calçadão. Então, a ideia é a gente retomar e a gente fazer aquilo que a gente fazia aqui em Ribeirão Preto há um bom tempo atrás, que era uma vigília do Dia do Trabalhador. O dia da gente estar atento às necessidades e aos direitos dos trabalhadores. Então, o blog Calçadão
está se colocando à disposição. Nós vamos conversar com todas as forças aqui de Ribeirão Preto, com várias pessoas, com vários trabalhadores, sindicato, políticos, dona de casa, o máximo de pessoas possível para a gente ter uma programação na sexta-feira, como uma vigília mesmo. Nós vamos começar de manhã e vamos o dia todo com apresentações, com debates, com histórias, com personalidades, falando sobre o Dia do Trabalhador. E nós estamos num momento muito importante, Ricardo, eu vou jogar para você fechar, porque está no momento da gente discutir sobre os direitos dos trabalhadores, né? Não bastou uma semana de comércio fechado, de indústria fechada, de dificuldade das pessoas irem trabalhar, que os empresários ficaram com a corda no pescoço. Os caras não conseguem viver sem o trabalhador. E se as pessoas não conseguem viver sem o trabalhador, eles têm que dar o devido valor ao trabalhador. É isso que eu acho que tem que ficar mais importante, isso que a classe trabalhadora precisa entender, que ela tem toda a força e todo o direito de reivindicar seus direitos, de reivindicar melhores condições de vida, para poder seguir justo com todo mundo, né? Que a gente possa ter um pouco mais de felicidade, de qualidade de vida. E eu acho que é o momento da classe trabalhadora ter essa percepção. Então, na sexta-feira, dia 1º de maio, o Blog Calçadão vai fazer a vigília do trabalhador através aqui do YouTube, nós vamos jogar no Facebook, nós vamos fazer uma grande apresentação aqui em Ribeirão Preto, que a gente tem gente para isso, tem trabalhador para isso, temos condição de fazer. Aqui no Blog Calçadão no dia 1º. Lembrando que amanhã nós teremos às 11 horas da manhã, Paulinho, a live dos membros do blog, né? A gente vai estar debatendo aqui entre a gente, eu, você, o Felipe, Mestre e Ailson, nós 5, vamos estar aqui debatendo, falando como é que está sendo essa quarentena, contando um pouco da história do blog, dando dicas aí de música, de livro, que o Hilton conhece bastante, o Felipe conhece bastante. Então vai ser um bate-papo entre os membros do blog Calçadão amanhã às 11 horas. A gente também vai divulgar isso. E no dia 1º de maio, essa grande vigília. É importante dizer, Paulinho, que nós aqui no Bloco Calçadão somos anti-neoliberais. A gente já vinha denunciando o sistema neoliberal há muito tempo, desde o início do blog, com concentração de renda, com desemprego, com precarização do trabalho, com o dinheiro do setor produtivo indo para o setor financeiro e faltando na mesa do trabalhador. Tudo isso já vinha colocado, denunciando aquela frase absolutamente ridícula e imoral até, que é ou você tem trabalho ou você tem direitos. Isso é uma grande mentira, uma grande mentira. O trabalhador, ele é o grande responsável pela produção de riquezas no mundo todo. Todas as riquezas que são produzidas têm a mão do trabalhador, a mão do ser humano que vai lá trabalhar de fato. E esse trabalhador tem que ter os seus direitos respeitados, o direito de ter o final de semana com a sua família, o direito de ter férias, o direito de ter um bom salário, um salário digno que lhe dê qualidade de vida. É para isso que a gente luta, e eu acho que é chegado o momento de toda a classe trabalhadora no mundo se unir contra esse sistema neoliberal e procurar uma alternativa de melhor qualidade de vida, de mais justiça social, que é aquilo que a gente luta aqui no blog, Paulinho. Mandando um grande abraço aqui para a Fernanda, para o Edson Oliveira, para o Edson Fidelino, para o Elcio, para a Casa da Xerazade, para a Rede PT e para as outras dezenas e dezenas de pessoas que passaram aqui e assistiram ou tudo, ou assistiram um pouquinho aqui da nossa live. Um abraço a todos e a gente volta amanhã às 11 horas com o papo dos membros do blog, Paulo Honório. Legal, vamos encerrando. Eu acho que ficou faltando aqui o Antônio Alberto Machado, acabou de entrar, ou mandou uma mensagem aqui agora também, que é um parceiro nosso aqui que está fazendo o programa Virando a Página aqui com a gente, o doutor Antônio Alberto Machado. Queria agradecer a presença de todo mundo, quem pôde participar e quem vai ver isso aqui depois, esse resumo da semana. Hoje é dia 28/4, pedir desculpa que está tendo um atraso aí na conversa minha e do Ricardo, mas a gente tenta resolver isso na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.